queridos amigos, que as bênçãos de paz e de alegria do Mestre Jesus continuem envolvendo os nossos encontros na casa de Irmã Lina. Na certeza e na confiança que estaremos sendo beneficiados em nossas necessidades e também que possamos ter nossa mente iluminada para sabermos absorver as lições do Evangelho que aqui serão trazidas. Que possamos ter a permissão de Jesus para partilharem conosco os trabalhadores da espiritualidade, refazendo as nossas energias e amparando a todos, propiciando um ambiente favorável para todos os lares que comungam conosco nestes instantes. Assim, vamos nos sentindo muito felizes por esta oportunidade de bênçãos divinas, envolvendo com muita gratidão a expositora Márcia, que irá nos conduzir na reflexão do Evangelho de hoje. Graças a Deus. Olá a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para nós termos essa oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus e fazer as reflexões que nos cabem para nosso engrandecimento. Então hoje nós trazemos aqui um tema do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. O título é Sede Perfeitos. É o item 7, que é uma instrução do Espírito Lázaro, que tem como título O Dever. Então Lázaro, ele já coloca aqui para nós, logo no comecinho, dizendo que o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. E ele nos diz que o dever é a lei da vida e que nós encontramos eles nos mínimos detalhes. Então vamos entender um pouquinho toda essa dinâmica, o que ele quer dizer como lei da vida, que se encontra nos mínimos detalhes. O Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, ele diz para nós assim, que dever é o conjunto das leis morais. São regras pelas quais o homem deve se conduzir no bem, nas relações com seus semelhantes e com tudo o que ele partilha no universo. E nós temos vários tipos de deveres que a gente pode definir. O dever para conosco mesmo, respeitando a nossa vida, o nosso corpo, né, nos orientando na nossa caminhada com sabedoria, sempre com discernimento, para poder realizar tudo o que é útil e bom. Temos também o nosso dever profissional, que é o nosso cumprimento dos nossos encargos. Então, com o nosso trabalho material, por exemplo. Então, nós somos matéria, nosso corpo precisa comer, nós precisamos de roupa, precisamos de um abrigo, eventualmente de remédios. Então, nós precisamos atuar, ter as nossas atividades profissionais para poder ter o nosso dinheiro, para poder ter as nossas aquisições, para satisfazer as nossas necessidades físicas. E temos também os nossos deveres sociais, que é o nosso relacionamento com as pessoas. Né? Como dizem, alguns espíritos dizem para nós que nós não conseguimos evoluir sentados lá no pico do Everest. Nós precisamos estar nos relacionando com as pessoas, porque só assim nós conseguimos ir agregando as virtudes e as experiências no dia a dia. Então, amando as pessoas, fazendo o bem para a humanidade. Então, muitas vezes nessa nossa caminhada, nós vamos errar. Claro, a gente vai errar sempre,
porque nós estamos aprendendo ainda. Então, esses erros que nós fazemos muitas vezes, às vezes não existe as pessoas não têm conhecimento desses erros que nós fazemos, é um erro íntimo nosso. E da mesma forma que nós também fazemos ações nobres, que também as pessoas não veem muitas vezes, né? Aqui no Evangelho ele fala, as vitórias não têm testemunhas e as derrotas não sofrem a repressão. Mas o importante é que nós saibamos o que nós estamos fazendo. Nós é que temos que saber se nós erramos ou se nós agimos no bem. Então, quando Deus nos criou, que Ele nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos o que nós quisermos, então nós temos essa capacidade de fazer o que nós quisermos. Mas Ele diz assim, olha, junto com você vai a sua consciência, que vai ficar ali como juiz dos seus atos, dizendo para você o que é certo e o que é errado. E eu tenho certeza que muitos de nós já sentiu isso, muitas vezes nós nos sentimos assim, com aquela angústia no coração, às vezes uma tristeza, a gente não sabe o que é que está incomodando. E quando a gente para fazer uma reflexão sobre o motivo daquela sensação, nós nos deparamos às vezes por uma palavra difícil que nós falamos para alguém, ou nós esquecemos de dar atenção para aquela pessoa que estava necessitando, né? Ou fizemos alguma coisa que estava contra o que nossa consciência nos orienta a fazer. Então nós sentimos aquela impressão ruim em nós. Então essa é a forma que a consciência atua em nós quando nós estamos na nossa caminhada. E aí nós perguntamos assim, como que nós vamos saber então quando eu devo fazer, né, para não ter essas sensações? Como é que eu vou fazer para saber quando começa e quando termina o meu dever? E quando a gente fala em dever, que é uma coisa difícil para nós muitas vezes, a gente pode começar explicando por aquilo que nós conhecemos muito bem, que é o direito, né? Então, todos nós sabemos o que é direito. Nós buscamos ter os nossos direitos satisfeitos no nosso trabalho, nós queremos os nossos direitos preservados na sociedade em que nós vivemos, nós muitas vezes reclamamos por esses direitos na nossa família, mas então o meu direito ele termina quando começa o direito do outro. Então é exatamente neste ponto, onde termina o meu direito e começa o do outro, que começa então o meu dever para com o outro, respeitando o direito do outro. Então eu vou dar um exemplo assim bem simples, só para a gente entender. Por exemplo, vamos imaginar que eu falo, eu gosto muito de ouvir música com um som bem alto. Isso é mentira, tá? Mas é só para nós exemplificarmos. Eu adoro, eu tenho o direito de ouvir música na altura que eu quiser. Mas o meu vizinho, a pessoa que está próxima a mim, tem o direito de ficar no silêncio, de não ouvir a música. Então, eu vou ter que respeitar, né? Eu tenho o dever de respeitar o direito dela ficar em silêncio. Então, embora muitas vezes eu tenha que renunciar a coisas que eu acho que eu gostaria de fazer em prol do outro. E é por isso que aqui o Lázaro ele coloca que o dever ele nasce da razão. E a doutrina espírita ela nos traz essa iluminação, né? Que nós entendemos que quando nós praticamos o bem, quando nós cumprimos os nossos deveres, respeitando os direitos do outro, nós estamos agindo com a razão, porque nós sabemos por que nós estamos fazendo. Nós não fazemos simplesmente porque para aparecer para os outros, mas sabemos o que é necessário. Então é claro que todos nós aqui queremos ser felizes um dia, todos nós queremos ser espíritos superiores. Então nós devemos amar o dever, diz aqui o Lázaro. Mas não porque ele nos preserve dos males da vida, mas porque ele nos transmite o vigor que nós necessitamos. Então, quando nós fazemos a coisa certa, quando nós cumprimos os nossos deveres respeitando os direitos do outro, nós sentimos essa paz no coração. Nós sentimos essa espécie de missão cumprida, né, de algo que nós fizemos de bom. Então, não é à toa que esse tema está inserido aqui no capítulo Sede Perfeitos. Então, a Joana de Ângeles, ela nos diz que o dever ele é inerente a
todas as pessoas, porque é a manifestação de Deus em nós. Então, nós entendemos que o dever não tem limites, assim como a perfeição não tem limites. Todos nós podemos exercer os nossos deveres assim continuamente, e quanto mais nós exercemos, mais nós estamos nos candidatando a sermos espíritos mais elevados. Então, nós devemos entender o dever como uma essência natural do homem moral. Então, se eu sou uma pessoa honesta, eu não faço isso porque eu tenho que ser aprovado pela sociedade. Se eu sou honesta, eu pratico a honestidade, é porque eu sei que isso é o certo. Se eu for desonesta com alguém, eu ter mais coisas do que aquela outra pessoa desonestamente, a conta não vai fechar. Então, eu estou fazendo uma coisa errada. Então, ser honesto como uma coisa natural é um dever moral. Perdoar o outro não é uma coisa que eu perdoo o outro porque o Evangelho me ensina que eu devo perdoar. Eu perdoo porque eu entendo, com a minha razão, que o outro também comete erros como eu cometo. Então, portanto, eu não vou ficar olhando para os erros dele. Se eu tiver que olhar para os erros do outro, é para olhar e ver se aquilo que ele está fazendo que não está me agradando não é a mesma coisa que eu faço com as outras pessoas. Então, saber realçar as qualidades do outro, daquelas coisas que ele já conquistou, para eu ficar feliz com aquela situação também. Então, tudo isso deve fazer parte da nossa essência natural, deve nos mover de forma natural na nossa caminhada. Então, a Joana de Ângeles vem nos dizer assim que nós devemos atender os deveres morais, atuando na sociedade em que nós vivemos com a alegria do semeador que já antevê um campo abundante de grãos. Então, que todos esses atos que nós praticamos pelo bem, que a gente já pode prever um futuro, né, um campo, como ela fala assim, já repleto com essas sementes espalhadas nossas, já com flores e frutos, com as obras já realizadas. E só para nós completarmos, Emmanuel nos traz uma frase muito pontual, que ele diz assim, que a noção do dever bem cumprido, ainda que todos permaneçam contra nós. E isso vem um pouquinho para nós, né, que sabemos que muitas vezes nós vamos trabalhar, fazer o bem às pessoas, vamos fazer o evangelho, vamos atender as pessoas, às vezes um feriado, no final de semana. Mas a gente sabe que é importante a nossa presença ali. E nós sabemos que nós estamos fazendo certo. Então, a noção do dever bem cumprido, ainda que todos permaneçam contra nós, Emmanuel nos diz, é uma luz firme para o dia e um abençoado travesseiro para a noite. Então, que nós possamos lembrar que os nossos atos sempre se refletem na vida de todas as pessoas que nos circundam, de todas as pessoas que vivem. Nós sempre influenciamos os outros. Então, que nós possamos levar essa reflexão para o nosso dia a dia, né? Lembrando desta força moral que nós podemos ter, usando a nossa razão para que a nossa caminhada seja cada vez mais fortalecida e iluminada. Muita paz a todos. Agradecemos, Márcia, por seu carinho em nos relembrar as lições tão importantes do Evangelho. Avança com alegria neste teu propósito do bem, pois terá retornos felizes para desfrutar com harmonia. Sejam para o coração amoroso do Senhor Jesus as nossas vibrações de amor, que por sua sabedoria serão conduzidas àqueles que necessitam. Vibramos primeiramente por nosso planeta Terra, por este momento de grandes transformações, onde precisamos estar
ajustados às lições do Evangelho, para ter melhores condições em poder contribuir para a continuidade das tarefas que conduzem o planeta Terra para o mundo de regeneração. Que todos aqueles que se encontram em sofrimentos, das dores físicas e das aflições morais, busquem o entendimento, o esforço no encontro de melhores recursos que possam ceder lugar à alegria de viver. Que sejam iluminadas todas as criaturas para despertarem no exercício de suas responsabilidades, mesmo que sejam pequeninas, mas é de fundamental importância para o conjunto do trabalho que Jesus espera com a colaboração de cada um. Que a luz celeste se faça ainda mais nas casas de orações, prontos socorros espirituais, onde muitos irmãos desencarnados possam encontrar os recursos para iluminar os seus caminhos. Particularmente desejamos pedir por todos os que participam das atividades da Casa da Irmã Lina. Que esta cúpula de protetores divinos possa levar a cada um a luz da esperança, o ânimo, a coragem e a certeza que o Senhor Jesus segue com todos e jamais deixarás a sós. Que os nossos lares se refaçam, levando o equilíbrio e a harmonia para com todos que convivemos. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, por tudo que nos ofereceu neste pequenino momento de oração. Saibam também da nossa imensa gratidão os nossos benfeitores divinos. Assim, encerrando o nosso encontro, desejamos que fiquem em paz e alegria, que assim seja, graças a Deus.